Lição de número 8 do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, o Milênio. Oremos. Santo Deus, queremos te pedir compreensão para compreendermos os teus propósitos para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Milênio. Para entendermos o que acontecerá durante o milênio, precisamos relembrar que Cristo vem aqui na Terra e vai levar os seus. Antes da volta de Cristo acontecerá o fechamento da porta da graça, ou seja, cessou a oportunidade do ser humano se arrepender dos seus pecados. Todo aquele que entregou a vida em Cristo será salvo. Quando Cristo voltar agora, haverá a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Aqueles que estiverem vivos e estiverem despreparados para o retorno de Cristo, eles vão morrer diante do resplendor da glória de Deus. Desse momento em diante se iniciará o milênio, 1000 anos. Os justos foram levados para os céus. Os ímpios estão todos mortos sobre a face da terra. E Satanás e os demônios estarão presos diante das circunstâncias, porque não terão a quem tentar. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período é o que iremos estudar. Naquele dia, eu e você estaremos presentes. E possamos estar já na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, desfrutando da misericórdia de Deus em prol de cada um de nós. Deus te faz um convite hoje para entregar sua vida ao Senhor, para que não deixe que as coisas desse mundo te faça escolher aquele que um dia fez o ser humano a pecar contra Deus, para que você não tenha o triste fim que ele terá junto com os demônios. Pergunta de número 1: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. Para onde vão os salvos após a volta de Cristo? Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Verdadeiro. Serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Permanecerão vivos na terra. Falso. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Marque V para verdadeiro ou F para falso. Os salvos receberão autoridades de julgar. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer aos céus. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Nós iremos completar essas lacunas com V ou F. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Apocalipse 20, verso 4. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? No céu. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? 1 Coríntios 6, verso 2. Então, o que os salvos vão fazer no céu durante o período de 1000 anos? Os salvos receberão a autoridade de julgar. Verdadeiro. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer aos céus. Falso. Os salvos entenderão, porque muitos não estarão lá. Verdadeiro. Então,
Os salvos entenderão, porque muitos não vão estar nos céus. Há pessoas que julgamos aqui na terra que com certeza estarão nos céus devido à sua atitude, devido ao seu modo de falar e de agir. Mas infelizmente muitas pessoas que julgamos que estará lá não vão estar. Nós costumamos ver e vemos o exterior, e Deus vê o íntimo de cada um. Deus conhece a cada um de nós melhor do que ninguém. No céu teremos muitas surpresas. Pessoas que julgávamos que jamais entrariam nos céus devido à sua má conduta aqui na terra. Elas estarão lá. Não todas, mas aquelas que no seu último momento de vida clamaram pela misericórdia de Deus e se arrependeram. Elas estarão no reino dos céus. Já outras que viveram tantos anos aqui na terra aparentando um cristianismo perecerão, porque viviam uma vida dupla, uma vida no pecado e aparentando ser cristão, ser cristã ao mesmo tempo. Como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? Jeremias 4, 23 a 26. Jeremias 25, 33 nos responde: Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Jeremias 4, 23 a 26. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Jeremias 25, 33. Como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? Imagine agora todas as riquezas que você vê hoje, todos os carros de luxo, todas as roupas de grife, todas as preciosidades que existem na terra. Imagine agora a rua da sua cidade, o centro da sua cidade, o shopping, parques. Tudo um dia vai ter um fim. Todo um dia vai ficar sendo destruído, porque o ser humano não terá mais como usufruir desses benefícios terrenos. Benefícios que seriam temporais, que o ser humano apenas usufruísse enquanto viviam, mas tendo em mente que um dia passariam. O mal que há no ser humano é que muitas vezes se apega aos bens materiais e troca os bens materiais temporários pela vida eterna. O ser humano foi colocado na terra para conquistar a vida eterna e acaba criando a ilusão de que é eterno em uma terra mortal, de que é eterno em um mundo passageiro. Por mais que o ser humano viva muitos anos aqui na terra, um dia ele vai deixar de existir. Muitos têm trocado a vida eterna por coisas passageiras. Têm se apegado tanto a essa vida aqui da terra que acha que já é eternidade. Cria uma ilusão na mente. Mas Deus se fez para algo melhor, conquistar a vida eterna em Cristo Jesus. Não deixe passar não essa oportunidade, ela é única. Só enquanto você viver, você a tem. Se você descer à sepultura antes da volta de Cristo, se você morrer sem Cristo, estará perdido para sempre. Ninguém poderá rezar por você, ninguém poderá orar para a sua salvação. Será selado para a morte eterna,
aquele que morre sem o Senhor. Como ficará a terra durante esse período dos 1000 anos? A terra ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derribadas, destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse 20, verso 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esta é uma prisão circunstancial, não é corrente visível. Apocalipse é um livro profético, então a simbologia. Preso porque não terá quem tentar. Lançou-o no abismo, fechou-o pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, verso 1 a 3. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Nesse período, na terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, versos 5 a 3. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto de sua prisão, pois será novamente a quem tentar. Isso acontecerá quando se passarem os 1000 anos. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, verso 2. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, verso 10. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 5. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20, verso 7. E outros eventos marcam o fim dos 1000 anos. A cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão salvos com quem? Com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos juntamente com quem? Com Satanás. Naquele dia, meu amigo, minha amiga, eu e você estaremos presentes diante daquelas grandes multidões, por fora ou dentro da cidade. As minhas e as suas atitudes hoje demonstram de que lado estaremos, entre os salvos ou entre os perdidos. O que praticamos hoje já mostra de que lado estaremos. Uma vida com Cristo é uma vida dentro da cidade santa. Uma vida sem Cristo é uma vida perdida.
e sem esperança de salvação. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, saiba de uma coisa: o único escape para o ser humano sobreviver neste mundo é Cristo. O único escape para o ser humano viver a eternidade é Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não deixe essa oportunidade passar. Pergunta de número 7. O que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Apocalipse 20, verso 8. O que Satanás fará com o grande exército? Reunirá o seu exército, que será como a areia do mar. A areia do mar se referente a quantidades. Quando você pega uma mão cheia de areia na beira da praia, você não consegue contar aqueles grãos. Assim é a simbologia para a quantidade dos perdidos. E se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Então Satanás, com aquela grande multidão, ele vai dizer: foi eu que ressuscitei vocês, sabendo ele que não foi o próprio Deus. E ele vai com aquela grande multidão de guerreiros que guerreavam desde o início ali do mundo, grandes gigantes, pessoas maus que morreram metralhando uns aos outros, que morreram esfaqueando uns aos outros, pessoas que fizeram bombas químicas, pessoas que tinham o prazer em servir a Satanás. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram ou rodearam o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou todo o mal. Apocalipse 20, verso 9. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 25, verso 41. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Acredito que naquele momento será derramada a última lágrima. Dentro da cidade estará paz, vendo filhos destruídos lá fora. Haverá também filhos salvos, com o pai ou a mãe, ou ambos perdidos lá fora. Será o último momento de tristeza da raça humana. O mundo em chamas. Se nós pudéssemos observar o nosso planeta de fora, veríamos o nosso planeta como um sol, tanto fogo a queimar. Todo mal um dia vai ter um fim. Todo pecado um dia terá o seu fim. O pecado, ele é atrativo para a carne e faz o ser humano se sentir satisfeito com as suas recompensas. É um investimento a curto e médio prazo para o ser humano se beneficiar dos prazeres carnais. E às vezes o ser humano perde a oportunidade de se beneficiar da vida eterna, porque brinca de ser eterno em um mundo prestes a morrer. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Descerá fogo do céu e enxofre, e queimará os que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado não para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás.
Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? O desejo de Deus é salvar. Para isso Cristo deu a vida. Destruição é um ato estranho para Deus, mas depois de dadas todas as oportunidades, Ele terá que destruir o mal, para devolver a perfeição original a seus filhos. Não é desejo de Deus que o pecador morra no pecado. Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas, é o conselho de Deus. Não é Deus que vai destruir o ser humano, mas é o ser humano que escolherá ser destruído com Satanás e os demônios. Muitos têm escolhido o caminho errado porque não querem aceitar o Senhor. Eu oro e eu desejo que você não faça parte dessa multidão de perdidos, mas que seja salvo em Cristo Jesus. Recapitulação: após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão onde? No céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra, com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Diante da aprendizagem, precisamos agora não ser meros conhecedores, mas sim praticantes. Quer estar no céu durante os 1000 anos, sim ou não? Sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele, sim ou não? Decide a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa decisão se fortifique a cada momento. E que na eternidade você se faça presente, porque esse é o plano de Deus para a sua vida. No próximo estudo, o que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta profunda de segurança. Vejamos o que a palavra diz no próximo estudo. Até o próximo. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.